Esta semana, o Saber Direito apresenta um curso de Direito do Trabalho Desportivo com o professor Domingos Sávio Sainag. Os temas das 5 aulas são a história da legislação desportiva, alterações do contrato de trabalho, jornada, remuneração, duração de trabalho e contrato de formação. Olá, sou Domingos Sávio Sainag, professor de Direito do Trabalho, mestre, doutor, pós-doutorado em Direito do Trabalho, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo e da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, onde sou coordenador acadêmico. Nós estamos aqui hoje para a segunda aula do nosso curso sobre Direito do Trabalho Desportivo. Se você assistiu, e espero que sim, a primeira aula, lá você se lembra que nós falamos sobre o contrato especial de trabalho desportivo, falei um pouco da parte histórica da legislação desportiva no nosso país, como nós chegamos desde os primeiros decretos no final do decreto-lei, no final da década de 30, até chegarmos na atual Lei 9.615 de 98, conhecida como Lei Pelé. Aliás, eu lá no meio da aula disse que ia explicar por que ela tem esse apelido. Muita gente não sabe, não tem obrigação de saber. O Pelé era ministro do esporte na época da publicação da lei. Na época dessa publicação, o Ministério do Esporte ele tinha a denominação de Ministério Extraordinário do Esporte. Hoje, nesse momento aqui que eu estou conversando com vocês, nós temos uma Secretaria de Esporte. Bom, enfim, é Pelé por isso, porque o Pelé era o ministro e ele que assinou, junto com o presidente da República, a Lei 9.615. Só que o Pelé não gosta muito que chame essa lei de Lei Pelé hoje, porque ela está muito modificada. Modificada porque a sociedade mudou, a relação desportiva mudou, mas o importante que essa lei trouxe para as relações de trabalho foi a previsão do final do Instituto do Passe, que era aquele documento que atrelava o atleta ao clube empregador, mesmo depois do final do contrato de trabalho. Pois bem, eu queria, antes de tratar aqui continuar, nós paramos na última aula falando sobre a suspensão do contrato de trabalho, eu quero contar uma coisa para vocês, que eu ia contar naquela parte histórica e acabou fugindo. Você deve se lembrar, você que assistiu, e se não assistiu, assista, volta lá, assista a primeira aula, que eu falo de quem era adepto de um determinado clube e que essa denominação, adepto, é a denominação dada aos torcedores em Portugal. Na Espanha, os torcedores, como nós chamamos aqui, são chamados de aficionados. E aqui nos países da América, são chamados de hinchas. A hinchada é a torcida. E barra brava, como se usa na Argentina, na Colômbia, as barras são as torcidas uniformizadas. E por que o Brasil chama de torcedor? Essa é uma palavra que eu saiba só se usa no Brasil. Já me disseram que tem algum país de língua portuguesa que utiliza essa denominação, mas eu não me lembro e ainda não encontrei. Até onde eu estudo e sei, torcedor é no Brasil. E por quê? Torcedor, não adepto, não fã, aficionado. No início do século XX, o futebol era um esporte praticado pelas elites. Se vocês pegarem filmes, procurem no YouTube. Eu tenho até em DVDs imagens do futebol no início do século XX, ali na década de 10 do século passado, de partidas no Rio de Janeiro, partidas de futebol nas Laranjeiras, por exemplo, e muitas mulheres iam assistir aos jogos. Os homens iam de terno, como eu estou aqui, chapéu, a palheta, que era um chapéu de palha, e as mulheres iam de vestido longo e de luvas. E durante a partida, com o nervosismo e o calor do Rio, as mulheres tiravam as luvas e ficavam nervosas ali, torcendo as luvas. Aí surgiu o termo torcedoras, que torciam as luvas. E
a palavra acabou sendo masculinizada. Se tinha a torcedora, tem o torcedor. Por isso que nós chamamos aqueles fãs do futebol de torcedores. Quando se juntam vários torcedores, é a torcida, e as torcidas organizadas, quando se juntam, além de fazer besteira, a gente chama de torcida uniformizada. Nada contra a torcida uniformizada, contra atos praticados por alguns membros dessas torcidas. Até porque, fica entre nós, né, não vamos espalhar isso, eu fui fundador de torcida uniformizada na década de 70. Mas eram outros tempos, a gente fazia aquilo para simplesmente unir os amigos e se divertir. Não havia violência e outras coisas que a gente vê hoje em dia. Mas deixemos de lado esse papo sociológico e vamos falar um pouquinho do nosso tema. Continuando, só mais um pouco sobre o contrato, a suspensão do contrato, vamos ver o vínculo desportivo, né? Como é que ele se suspende. Eu comecei na outra aula falando, né, que suspensão não há trabalho e não há obrigação de pagar o contrato, de pagar o salário. Então, eu coloco aqui o artigo 38, fala da cessão ou transferência de atleta profissional ou não profissional, depende de sua formal e expressa anuência. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nós vimos na aula passada, deixa eu ver, tá, isso aqui eu falo mais daqui a pouco. Nós vimos no final da aula passada a situação especial de suspensão do contrato de trabalho do atleta naqueles casos em que ele se afasta e não pode cumprir o contrato por ato de sua exclusiva responsabilidade. Por ato exclusivo de sua exclusiva responsabilidade. Se ele, no fim de semana, ele bate o carro e é preso porque ele estava embriagado. Se ele comete qualquer delito, agride alguém, dá um tiro em alguém, enfim, ele vai preso, esse contrato de trabalho do atleta só ficará suspenso após 90 dias, porque a Lei 9.615, alterada em 2011, criou essa figura da suspensão do contrato de trabalho específica para o atleta em geral. E especificamente para o atleta de futebol, porque o artigo 28 da Lei Pelé, ele é obrigatório, é um daqueles artigos obrigatórios para a modalidade futebol. Pois bem, vamos ver aqui, trocar de slides para a gente falar de uma outra situação. Vamos falar da interrupção do contrato de trabalho. Então, vocês veem aqui que as hipóteses de interrupção do contrato, as gerais que estão no artigo 473 da CLT, casamento, morte das pessoas que estão, a morte de pessoas que essa possibilidade está prevista logo de cara ali no 473, que é a morte de ascendente, descendente, cônjuge, ou alguém que seja declarado como seu dependente na Previdência Social. Isso é normal, porque eu quero que vocês tenham em mente que o atleta profissional é um trabalhador como outro qualquer. É difícil? É um pouco. Eu confesso que quando comecei a estudar isso, e tem aí já 26 anos, porque eu comecei a pesquisar para o meu doutoramento sobre a profissão de atleta em 1996, defendi o trabalho em 97. Achava engraçado, né? Eu que sempre fui torcedor, como eu disse agora há pouco, torcedor de arquibancada, e estudar a profissão, principalmente do futebol, ou particularmente do futebol, como um trabalhador comum, mas não um trabalhador comum. Aplica seus princípios próprios de proteção do direito do trabalho, as regras gerais, quando não incompatíveis, com a especificidade da relação de emprego desportivo, não se aplicam também ao atleta. O que acontece é que a profissão de atleta ela traz um glamour. Vou dar um exemplo pessoal para vocês.
Uma vez, eu tinha 2 pessoas para atender no escritório, essas pessoas agendadas para falar comigo. A primeira, um jogador de futebol que queria me contratar, e de fato me contratou, para mover uma ação contra um clube grande da capital. E foi lá no escritório, teve a reunião, nós conversamos, assinou o contrato, tudo certo. Uma pessoa do meu escritório que torcia para esse clube e tinha naquele atleta uma relação aí não vou dizer de idolatria, não chega tanto, não sei se era ídolo, mas gostava, né? Um fã. Doutor, posso tirar uma foto com... Pode, fica à vontade, se ele quiser, tirou a foto, tudo bem. Em seguida chegou um gerente de banco que queria me contratar. Fomos para a sala de reunião, conversamos, ele assinou o contrato. Vocês acreditam? Ninguém quis tirar foto com o gerente. Você vê que coisa. Qual era a diferença? Para mim, eu estava atendendo 2 clientes. Um trabalhador da atividade desportiva e um trabalhador da atividade bancária. E o mesmo ocorre com os juízes. Muitos amigos juízes, eles me dizem que é até um pouco incomoda, porque o juiz está ali, a audiência pública, todo mundo assistindo, mas tem lá o mesmo gerente do banco, o juiz vai perguntar, mas o senhor cumpriu horário lá, qual era o seu horário, o senhor exercia um cargo de confiança ou não exercia, o senhor tinha subordinados, o senhor tinha acesso com a senha a informações sigilosas, tudo para buscar a verdade, né? A verdade real, que essa é a grande dificuldade num processo, para descobrir se ele exerceu ou não um cargo de confiança, se ele tem direito ou não a horas extras. Quando termina essa audiência, o advogado do banco, o advogado do bancário e as partes vão embora, entra um atleta, entra o representante do clube e entra atrás cinegrafista, jornalista, porque é uma figura pública em futebol. Juridicamente, o juiz está preparado para as 2 causas, para tratar ali com a capacidade que é inerente aos magistrados, sem maiores problemas. Mas é diferente, porque o que ele está falando ali, no dia seguinte vai sair nos jornais, à noite, nos jornais da televisão. E imediatamente, praticamente, nos blogs e sites da internet. Essa é a diferença, porque é uma atividade que tem esse glamour. Essa é a única diferença que a gente vê. Mas se você que é advogado ou advogada e está querendo ingressar nesse meio, ou já está nesse meio do direito desportivo, é ter em mente isso. Perca o medo, perca o receio e trate como uma relação de trabalho comum. Outra coisa, se eu posso lhes dar um conselho, quando você está advogando ou se você estiver julgando uma causa de atleta, você não é advogado, você não é torcedor. Você é um advogado, uma advogada, um juiz, uma juíza. Esqueça, o torcedor não entra nesse momento, porque senão você vai se atrapalhar. Tá? Eu sei que deve ser, eu imagino para um juiz, né? Ele ter de julgar uma causa contra o seu clube, que ele gosta. E ele vai julgar, ele não está impedido por isso. Eu acho que estaria impedido se ele for membro do conselho do clube, como eu sou conselheiro de um clube lá de São Paulo, né? Um clube grande. Depois vocês descubram qual é. Para mim é o maior de todos. Mas depois a gente vê isso. Então vocês vejam. É diferente. Se o juiz, eu tenho amigos, companheiros de conselho que são magistrados, eles não podem julgar jamais uma causa em que envolva esse clube. Mas se é só torcedor, não é problema algum. Você não vai eu tenho certeza, eu tenho amigos juízes que já deram decisões em processos que eu fui advogado e eu sei que ele torce para aquele determinado clube, porque ele é profissional, porque ele esquece o torcedor. E você é advogado, você é advogada também. Se você pegar uma causa contra o seu clube, se você acha que não tem isenção afetiva para advogar contra o clube, passe para um colega. Agora, quando for contra o clube adversário, aí você pega com gosto. Não é? Pois bem. Bom, vamos lá. Então, os motivos gerais nós já falamos aqui.
O interessante na interrupção, meus amigos, é o período de prestação de serviços para federações ou confederações. Se nós pensarmos no futebol, hoje nós temos apenas prestação de serviços para a Confederação Brasileira de Futebol. Mas, em outras modalidades, nós podemos ter o atleta prestando serviços para a federação do seu estado. Se tiver um torneio interestadual de federações. Eu sou de uma época, quando criança, que nós tínhamos o Campeonato Brasileiro de Seleções de Futebol. Era muito legal. E o grande jogo era São Paulo versus Rio de Janeiro. Os dois estados que tinham o maior número de atletas, os principais atletas do nosso país e o maior número de atletas na seleção brasileira. Como naquele tempo as distâncias são as mesmas, mas para se chegar num determinado local era muito difícil. Hoje você sai de Porto Alegre e chega em Manaus, se for num voo direto, eu creio que em 5, 6 horas você está em Manaus. Agora imagine nos anos 60. E os clubes se deslocarem era muito caro. Então nós tínhamos as seleções, os campeonatos das seleções de futebol. Hoje isso é uma coisa inviável pelo momento que o futebol vive no nosso país. Mas vamos então pensar, para ficar bem claro, que é o esporte que a gente mais gosta, todos nós, e que a gente mais, ainda que não goste, nos enchem de notícias sobre esse esporte, que é o futebol, vamos pensar como fica a situação do atleta do seu clube quando ele vai para a Confederação Brasileira de Futebol. Então, vamos pensar, né? Um jogador daqui do Brasil, que é uma coisa até, hoje é a minoria, né? Jogador de uma equipe aqui de futebol do Brasil que vai disputar agora a Copa do Mundo o clube vai ceder um atleta para essa seleção que disputará a Copa do Mundo. O atleta vai se apresentar, digamos, um mês antes, para treinamentos, para alguns amistosos antes da Copa e para se preparar para a Copa e vai ficar mais, se Deus quiser, né, no caso do Brasil, que ele fique lá mais um mês disputando o torneio mundial, ou quase isso. Como fica a relação de trabalho com o seu clube? Então, nós temos aí, no momento que eu estou falando com vocês, véspera de uma Copa do Mundo, um jogador aqui do Brasil, que eu sei que deverá estar na Copa, é o goleiro do Palmeiras, o Everton, como querem alguns. Ele vai deixar o Palmeiras e vai jogar na seleção brasileira e vai disputar a Copa do Mundo. Digamos que ele fique 60 dias afastado do Palmeiras. Como fica esse contrato de trabalho? Em 1976, nós tivemos a primeira lei que tratou da profissão de atleta profissional de futebol. Então, vocês vejam, o futebol, eu disse na outra aula, que chegou ao Brasil em 1894. Somente em 1976 que nós tivemos uma lei discutida no parlamento, passando pelas comissões próprias no parlamento aqui nosso, para se tornar lei, discutida no plenário, etc., assinada pelo presidente, publicada no Diário Oficial em 76. Então, vejam, o Pelé, toda a sua vida de atleta de futebol, de 56 até 74, portanto, 18 anos, o Pelé foi regido por normas administrativas e por decretos que trataram da profissão de atleta. Ele nunca teve uma lei que regulamentasse a sua atividade. Essa lei de 76, ela dizia que o período em que os atletas fossem para servir às seleções, o contrato ficava suspenso. Como nós vimos, agora vocês vão entender por que eu fiquei dando um conceito teórico de suspensão e de interrupção. Nós vimos que na suspensão o clube não paga o salário e o tempo de trabalho não é computado como tempo de serviço e o atleta não tem de trabalhar. Então o clube dizia, olha, você vai lá para a seleção, vire-se, não vou te pagar nada, você discuta lá, discuta com a CBE, na época CBD, né, Confederação Brasileira de Desportos,
como é que você vai ganhar. Então, nessa época, muitos jogadores iam servir a seleção e, pelo que eu sei, eles abriam mão do seu salário no clube só para poder jogar na seleção, ou não iam ganhar nada ou ganhariam até menos. Outros tempos, onde o atleta tinha uma satisfação imensa de jogar pela seleção brasileira, porque era um baita de um orgulho nacional a nossa seleção. Hoje, eu não sei você, mas eu não tenho mais aquele ardor de torcedor de seleção, e é que eu tenho uma régua muito alta. Eu via a seleção de 70 jogar, eu via lá em São Paulo, os estádios, eu via no fim de semana o Pelé perto, eu vi o Rivelino, eu vi o Zé Maria, eu vi o Carlos Alberto, eu vi o Leão. Então era diferente, a gente sentia, poxa, esses caras são os meus conterrâneos, eles estão me representando num campeonato mundial. Hoje os nossos jogadores, a grande maioria joga fora, muitos eu nunca vi jogar pessoalmente num estádio e nem próximo fora do estádio, coisa que eu via naquela época. O mundo mudou. Não estou dizendo se é bom, se é ruim, se eu estou sendo saudosista, isso tudo nada importa. O que importa aqui é a gente ver juridicamente. O que aconteceu com a Lei Pelé? E para mim foi um avanço. Hoje, a lei diz que a participação de atletas profissionais em seleções será estabelecido como acordar a entidade de administração convocante, a CBF, e a entidade de prática desportiva cedente. Tá? Depois, a lei ainda diz, passa para cá para vocês olharem aqui, olha, a entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízos de eventuais ajustes celebrados entre o atleta e a entidade convocadora. Bom, pessoal, o que eu estou dizendo aqui? O contrato de trabalho do atleta, quando ele vai servir a seleção do seu país, do nosso país, que é do Brasil, a nossa legislação, o contrato ficará interrompido. Ou seja, o empregado, o atleta, não trabalha para o clube, mas o clube tem de pagar salários. Você deve estar se perguntando, poxa, mas isso é ruim para o meu clube, ele não tem a contraprestação do trabalho, ele não tem o trabalho e vai ter que pagar a contraprestação, que é o salário? Poxa, calma. As regras internacionais, elas determinam que se pague, que se indenize o clube pelos gastos que ele efetuou, que o clube efetuou com o atleta nesse período, ou seja, os salários e tudo mais que ele, por acaso, paga. Então, vejam, a participação de atletas, aqui no 3º item, né? A participação de atletas em seleções será estabelecida na forma como acordarem a entidade de administração convocante e a entidade de prática desportiva cedente. Por isso, quem acompanha futebol já deve ter ouvido falar, o Flamengo não vai liberar o atleta Gabigol, por exemplo, para esse jogo da seleção brasileira, porque não é data FIFA. O que é essa história de data FIFA? Né? Porque os meus colegas, já disse que eu sou cronista esportivo, eu não exerço tanto hoje em dia, mas eles não explicam. Fala data FIFA. A data FIFA, juridicamente, o que interessa para nós é que nessas datas oficiais, os clubes estarão obrigados a ceder os atletas para a seleção do seu país, porque são datas oficiais. Nas datas não oficiais, as datas não FIFA, o clube cede se quiser. Claro que e muitas vezes a gente percebe nas entrevistas dos atletas, então o Brasil, o que é data FIFA? Os torneios, né? Copa América, Copa do Mundo, a Copa das Confederações, e aquelas datas de amistosos, datas FIFA. Tanto que, se você puxar aí pela memória, quando tem um jogo da seleção brasileira numa data FIFA, tem praticamente no mundo inteiro amistosas, quando não é um campeonato, que a FIFA diz, olha,
nas datas A, B, C, D, sei lá o quê, são datas de amistosos autorizados e previstos pela FIFA. Os clubes têm de ceder. O atleta vai, obrigatoriamente, o clube não pode negar, e o clube vai continuar pagando o salário do atleta. Só que, no nosso caso, a Confederação Brasileira de Futebol terá de indenizar o clube que cedeu o atleta para a seleção, independentemente de ser data FIFA ou não. E mais, o último item aqui diz: o período de convocação estender-se até a reintegração do atleta à entidade que o cedeu, apto a exercer sua atividade. Olha que legal. O atleta está lá jogando e sofre uma contusão séria, que vai impedi-lo de jogar por mais de 30 dias. E era a última partida nesse período, seja uma Copa do Mundo, ou melhor, fosse uma Copa do Mundo, ou um amistoso, enfim. Esse atleta vai ficar, além do período que ficou à disposição da CBF, mais 30 dias em tratamento. Neste caso, esse período de interrupção continua até o atleta até que ele esteja apto a trabalhar no seu clube de forma correta. Tá? Bom, qual a consequência jurídica? O clube vai continuar pagando salário para o atleta, mas vai cobrar da confederação o salário do período. O atleta, Deus livre, qualquer atleta disso que eu vou falar, ele quebrou a perna de uma tal forma que vai ficar 1 ano sem jogar. O clube vai continuar pagando o salário e a CBF vai indenizar o clube por isso. Falando em acidente, eu me lembro que na outra aula eu disse, quando chegar na interrupção, eu vou falar do acidente de trabalho. No caso do acidente de trabalho, a coisa muda um pouco de figura. Neste caso, o atleta está lá, então vamos imaginar agora, o atleta jogando, né, pelo seu clube. Ele quebra a perna, e isso aqui é bater na madeira para não dar azar para nenhum atleta. Esse atleta, ele se machuca, vai ficar 1 ano sem poder jogar. Tudo bem, o contrato vai ficar interrompido. O trabalhador comum, o que acontece? Ele está lá na fábrica, ele se escorrega e se machuca. E tem lá uma contusão bem séria, quebra talvez a perna, sei lá o que, vai ficar também 1 ano sem trabalhar. Acidente do trabalho, o que acontece? Quem vai pagar o auxílio acidente depois de determinado tempo é a Previdência Social, não é isso? Para o atleta da mesma forma. Ué, mas espera aí, mas o atleta ele ganha muito bem. Vai receber pelo teto? Da Previdência, sim, mas tem uma particularidade. E é isso que eu quero comentar com vocês. No caso do atleta, o clube, como regra, não terá de pagar os salários. Por quê? Mas um atleta que ganhe bem. Imaginemos um atleta que tem um salário de 1 milhão, 1 milhão e 200, que nós temos no futebol brasileiro atual, gente que ganha isso até mais. E ele se machucou no treino ou no jogo e vai ficar um período longo afastado em razão desse acidente. O clube terá de pagar. Mas por que o clube terá de pagar? Porque tem uma coisa, a Lei 9.615, ela determina que o clube faça um seguro de acidentes, né, para o atleta. Se o clube fez esse seguro, opa, resolvida a brincadeira, o atleta vai receber do seguro e o clube não paga nada. Quando o clube não faz este seguro, aí sim ele tem de pagar os salários, não é porque a Previdência, a lei não se aplica ao atleta. É porque, para o atleta, a lei obriga que se faça o seguro. E não tendo seguro, ele vai ter de indenizar o prejuízo em razão de não tê-lo feito. Eu já tive casos no escritório, não de atletas de ponta, mas atletas, ainda, principalmente início de carreira, em clubes menores, que ele se machuca, tem de fazer uma cirurgia, vai ficar um tempão fora e o clube não paga nada.
ele não fez o seguro. Nesse caso, o clube terá de indenizar o atleta em razão disso, pelo fato de não ter feito o seguro. Essa situação, ela é prevista na lei porque atleta de alto rendimento, seja no futebol ou em qualquer outra modalidade, em praticamente todas as modalidades, é uma atividade de alto risco de acidentes. Tanto que há uma discussão na vida acadêmica, desportiva e até mesmo no judiciário, na jurisprudência, se a atividade do atleta no caso de futebol, se é uma atividade de risco, tá? Então, vamos ver. O que a gente tem no caso do atleta de futebol? O atleta, a responsabilidade do clube, no caso de um acidente, é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva? Essa é a grande discussão que nós travamos na academia, em vários congressos, em vários seminários, se discute muito isso. Eu, particularmente, no caso do futebol, entendo que a responsabilidade do clube é objetiva. Então, primeiro, o clube tem de fazer o seguro. Se não faz o seguro, tem gente que alega, não, mas não é, tem que provar que o clube teve responsabilidade, ele teve culpa, melhor dizendo, no acidente. Eu não acho isso. A minha opinião é que a responsabilidade ela é objetiva, porque é uma atividade de risco. Claro, ninguém entra no campo de futebol achando que vai ter uma contusão mais séria, mas pode ter. Nós temos aí situações em que o atleta morreu durante uma partida. Ele bate a sua cabeça na trave do gol, ou cai de mau jeito. E a responsabilidade, para mim, é objetiva, seja qual for o evento decorrente de um acidente. E o acidente de trabalho, responsabilidade objetiva, como noutras atividades profissionais. Vejam, agora, tem outros esportes que não há clubes, né? Por exemplo, o tal de MMA. A pessoa está lá agredindo a outra. Tanto que esses dias nós vimos, não foi nem no MMA, recentemente, um atleta do boxe faleceu porque ele tomou tanta pancada na cabeça que ele ficou tão tonto, uma imagem muito forte, durante a luta, que ele começou a dar murro no ar. Ele nem via que tinha mais ninguém, foi para o hospital e faleceu alguns dias depois. Até aproveitar essa deixa aqui para falar para vocês que esporte de alto rendimento, ele está muito longe de uma coisa chamada esporte para saúde. Esporte de alto rendimento não tem nada de saúde, tem de perder a saúde. Tanto que vocês vejam, o Pelé está aí em cadeira de rodas, né? Pelo menos nos últimos tempos eu ouvi dessa forma. Por quê? Ele exigiu muito do seu corpo, o futebol exigiu muito do seu corpo. E atletas dos anos 60 e 70 já me disseram, assim particularmente, que quando dava um tranco no Pelé, era o mesmo que dar um tranco numa parede de concreto, porque o Pelé era muito forte, porque ele tinha um preparo físico que ele ia além do que o clube proporcionava. Se vocês pegarem fotos dos atletas dos anos 60, início dos anos 70, a musculatura não é tão desenvolvida como os atletas de hoje. Porque os atletas de hoje são submetidos a uma carga de exercícios muito pesada, principalmente os atletas do futebol. Então, hoje, é errado a gente falar jogador de futebol, ele não é jogador de futebol. Tecnicamente, o nome é atleta, profissional de futebol, mas ele é um atleta, coisa que nós não tínhamos antigamente. O atleta de futebol a gente chamava jogador, que era um jogador. E isso há uma distinção entre o sujeito que é jogador e o sujeito que é um atleta. Aqui eu faço uma comparação entre Maradona e Pelé. Pelé era um atleta, o Maradona era um jogador. O Garrincha era um jogador. O Pelé era um atleta numa época em que só tinha jogadores, por isso que se deu tão bem. Mas o organismo não aguenta. E é por isso que nós, do direito do trabalho, e já o pessoal, meus colegas, amigos da área do direito previdenciário e da Seguridade Social, já têm os olhos voltados para essa
atividade de atleta. Há, inclusive, houve, não há mais, mas tem um projeto no nosso parlamento de que o atleta profissional de futebol contribuiria de uma forma diferenciada e sua aposentadoria seria num período diferente dos demais trabalhadores. Foi arquivado esse projeto, principalmente com a última reforma, que eu não acho isso correto. Porque o atleta, uma coisa é a relação de trabalho, e a outra a de seguridade, e uma terceira a da previdência, das contribuições, etc. Porque o atleta ele se aposenta muito cedo dessa atividade. Então, imaginem, nós da área do direito, eu vou falar por mim, a gente começa a ter um pouquinho mais de melhorar na carreira ali por volta de 32, 33, 34 anos para quem, como eu, se formou aos 22 para 23. 23 anos. Formei com 23. Quando eu tinha 33, eu já estava começando a melhorar, já era mestre, já tinha livro publicado, já estava ganhando um pouco mais. Pessoas que começaram comigo, quando eu entrei na faculdade, essas pessoas jogavam futebol, quando eles chegaram na idade que eu estava começando a melhorar, terminou a carreira deles. E é jovem. Ele vai viver no mínimo mais 40, 50 anos. Como vai se aposentar? Não há sociedade que aguente isso. Nós temos de pensar um outro tipo de ajuda, um outro tipo de previdência para o atleta, e também os clubes têm uma responsabilidade social, preparar esse atleta de qualquer modalidade para o futuro, e principalmente de futebol, porque o atleta de futebol, a grande maioria vem de uma família bem humilde, e ele não estuda, né? Porque ele não tem como estudar jogando futebol. Eu até brinco, tem clientes que falam para mim, doutor, o senhor entende tanto de futebol, o senhor nunca quis jogar futebol? Eu falo, não, fui burro, fui estudar. Olha que deu. Mas é uma brincadeira que eu faço com eles, mas é verdade. Aí, quando eles param, eles têm toda uma vida pela frente e muitos não se prepararam, nem financeiramente, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso papo. Olha a sessão temporária, né? Sessão temporária. O que é essa sessão temporária? A sessão temporária é o empréstimo. Eu não gosto de usar esse termo empréstimo porque eu sou um professor, a minha origem é direito do trabalho. Apesar de hoje gostar muito de direito desportivo, do trabalho desportivo e direito desportivo puro. Mas toda a minha formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre, etc., foi na área do trabalho humano. E é estranho falar que você empresta um ser humano para o outro. Mas esse é o termo que é utilizado, até em alguns momentos, até pela lei, né? Mas é a sessão temporária. Nos meios jornalísticos, a utilização do empréstimo. E entre os torcedores, nós falamos isso. Nossa, o nosso clube emprestou o rapaz que veio lá da Europa, estava jogando lá no outro clube, está emprestado aqui até o final dessa temporada. Mas é estranho, porque o ser humano ele não pode ser emprestado. Mas não vamos ficar tão chatos aqui, né? Então, vocês vejam, o empréstimo, a sessão temporária, é uma particularidade que só tem na relação de trabalho desportivo, aí mais ainda na relação de trabalho desportivo do atleta profissional de futebol. Nas outras modalidades, pode até ter um empréstimo, mas eu nunca vi. Sinceramente, estou sendo honesto com vocês. Nunca ouvi dizer que um clube A emprestou um jogador de handebol para o clube B, mas pode ser que tenha. Agora, o futebol, isso é normal. E tem um monte de consequências que a gente vai falar aqui. Então, vocês vejam, nas outras atividades, ninguém tem lá um auxiliar de escritório que está com pouco trabalho e você vai emprestar esse empregado para outra empresa. Não é uma coisa normal, tá? Nós temos nas relações de trabalho comum a terceirização, mas é outra conversa, não é empréstimo. Então, vamos lá. A sessão temporária, o empréstimo, nós vamos falar aqui, nós vamos ver no artigo 38 e seguintes da Lei Pelé. Então, vejam,
o artigo 38. Qualquer cessão ou transferência de atleta, profissional ou não profissional, depende de sua formal e expressa anuência. Pois bem, grande avanço, mas que já vinha desde a lei do atleta profissional de futebol, aquela que eu disse para vocês, que é de 1976, a Lei 6354 de 1976, insistindo. O atleta tem de concordar ser transferido para outro clube. O clube não pode impor, olha, chegou o atleta de manhã para trabalhar, o técnico falou, passa ali no departamento de futebol, o diretor de futebol quer falar com você. Aí ele vai lá e fala, pois não, dá licença, o senhor quer falar comigo? Olha, nós resolvemos te emprestar para o clube tal. Ele falou, pô, peraí, eu não quero ir para lá. Não, mas você tem direito, tá bom? Está aqui, passa no RH que eles vão te informar como vai funcionar tudo isso. Não é dessa maneira. A lei diz que o atleta tem de concordar, que é o respeito à dignidade do trabalhador e, em última instância, respeito à dignidade da pessoa humana. Eu sei de casos em que o atleta ele prefere ficar na reserva de um determinado clube, o técnico diz, não, vou te aproveitar. Ele fala, não tem problema, eu prefiro ficar aqui. Não quero jogar no outro clube, por N razões. Ele é longe, os filhos estão na escola, a mulher não quer ir para lá, ele não quer jogar naquele clube porque ele, quando criança, odiava esse clube. Não vem ao caso os porquês. Mas o que vem ao caso é que o artigo 38 da Lei Pelé diz que ele tem de concordar. Tá? Não concordou, não vai. Vejam, o esporte amador não existe na lei, existe o não profissional, que é aquele atleta em formação, pode ser a partir dos 14 até os 21 anos, onde tem um contrato de atleta não profissional. Ele não assinou ainda o contrato de trabalho, ele nem precisa receber nenhum valor. A lei permite que ele pague um valor e esse valor não terá natureza jurídica salarial. Mas isso mais para frente, numa outra aula, eu explico melhor. Vamos falar da sessão. A sessão temporária tem algumas normas próprias, regrinhas próprias. Olha, o atleta cedido temporariamente para outro clube que tiver os salários em atraso, no todo ou em parte, por mais de 2 meses, notificará a entidade de prática desportiva cedente, o antigo empregador, ou melhor, o primitivo empregador, querendo purgar a mora, o antigo empregador, no prazo de 15 dias, tá? Não se aplicando o que está no artigo 31, que a gente vai ver na aula sobre rescisão do contrato. O que isso... Eu vou explicar rapidamente o que acontece aqui. Antes dessa alteração, o atleta era emprestado para um outro clube, então o clube A tem um contrato com o atleta, não está utilizando esse atleta, empresta o atleta para o B. E o B parava de pagar salários. O atleta entrava com uma ação na justiça dizendo, que é o que está no artigo 31 da Lei Pelé, que depois a gente estuda melhor, mais para frente. Nesse caso, o que aconteceu? O atleta entrava na justiça e falava, olha, eu sou empregado do clube A, mas o contrato ficou suspenso porque eu celebrei um contrato com o B por empréstimo do meu antigo empregador. Só que esse B não está me pagando. Eu estou sem receber. Artigo 31, rescisão indireta. Numa tacada só, rescindiu-se os 2 contratos. O legislador veio e criou uma norma que, para mim, é uma coisa bem justa. Por quê? Determina que o atleta comunique o seu clube anterior dizendo, olha, você me emprestou aqui para o B não está me pagando, está me devendo o valor X. Se o clube anterior resolver pagar, a lei diz purgar a mora, resolveu o seu assunto, paga e o atleta volta. Se o clube não pagar, esse atleta poderá rescindir o contrato, tá bom? 2 meses. O parágrafo 1º, ele diz que o não pagamento ao atleta de salário e contribuições previstas na lei, por parte do clube cessionário, né, o B, no meu exemplo, para você visualizar bem, por 2 meses, implicará a rescisão do contrato de empréstimo.
e a incidência da cláusula compensatória, que é um negócio que nós vamos também estudar depois. Se o clube B não pagou os salários, o atleta notificou o A, o A purgou a mora dos salários em atraso, o atleta vai rescindir o contrato com o B, poderá rescindir o contrato com o B, ainda que tenha recebido os salários atrasados do A, e vai pedir as verbas rescisórias com relação ao contrato B, independentemente de o A pagar ou não. Se o A não pagou, a coisa é pior, para o A e para o B, porque ele rescinde o contrato com os dois. Está bem? E, por fim, aqui, o parágrafo 2º diz que, ocorrendo a rescisão mencionada no parágrafo 1º, o atleta deverá retornar à entidade de prática desportiva cedente para cumprir o antigo contrato de trabalho. Foi o que eu disse. Terminou o contrato, notificou o clube A pagou, está resolvido, rescinde com o B e volta para o A. Tá? Vamos ver agora uma outra situação. Aqui, já caminhando para o final dessa nossa aula, alteração do contrato de trabalho. No caso da alteração do contrato especial de trabalho desportivo, é uma situação que a gente não vê. Tecnicamente falando, a alteração ela pode ocorrer no contrato de trabalho desportivo em várias situações. Sei lá o que poderia se colocar, que o atleta se compromete lá pelo contrato, chegar mais cedo, para dar atenção para torcedores, sei lá o quê. Mas vamos pensar coisas mais, do ponto de vista trabalhista, mais objetivas e mais importantes. É muito comum acontecer que tem um atleta que é contratado por um clube, ele não estava muito bem, saiu do outro clube, ninguém dava nada para ele, foi contratado, e ele começa a jogar muito bem nesse novo clube. E o salário dele era baixo. O que o novo clube faz com ele? Ou porque ele pressionou, ou porque o próprio novo clube quer, vai fazer uma alteração salarial. Sem problemas, não tem problema algum. Vai fazer a alteração salarial, não se esquecendo, tem de avisar, comunicar, né? Não é bem avisar, comunicar a CBF, porque vai incidir a multa. Mas há uma situação que a gente ouve muito, que é a mídia desportiva, né? Desculpe, a imprensa desportiva dizer o seguinte: olha, o fulano renovou o seu contrato no meio da vigência. Não renovou, ele fez um novo contrato. Quando vai prorrogar o prazo, até pode. Você tem um contrato de 3 anos, agora quer fazer de 5 anos, pode ser feito. Mas, na prática, o que tem sido feito é que se rescinde aquele contrato, ou se faz o distrato, e se celebra um novo com um prazo maior. Mas, a meu ver, nada impede que um contrato, o máximo 5 anos, você fez por 3, se prorrogue. O que me parece que normas, muitas vezes normas administrativas que vêm da FIFA, CBF, sei lá o quê, no caso do futebol, proíbe. Mas vamos pensar num outro atleta. E mesmo no futebol, eu não vejo, do ponto de vista jurídico trabalhista, você renovar um contrato ou ampliar o prazo do contrato, que é menor, foi feito por 3, poderia fazer por 5, alterar esse contrato, tá bem? Bom, vamos ver aqui o seu conhecimento sobre o que nós estudamos hoje. Se um jogador de futebol se machuca durante uma partida da seleção brasileira, qual será a consequência no seu contrato de trabalho com o clube? O contrato ficará suspenso? O contrato será rescindido? Continuará interrompido? Ou não acontece nada? Você está machucado, dane-se a vida, azar seu. O que você acha? Qual a sua opinião? Vamos ver se você acertou? Aí, continua interrompido. O atleta só terá, o clube só terá a obrigação de pagar, continuará tendo a obrigação de pagar o salário para o atleta não vai prestar serviço para o clube e depois o clube vai cobrar da CBF, no caso do futebol, de qualquer outra confederação, ou até mesmo de federação,
esse período que o atleta ficou afastado, tá bom? Vamos ver o próximo? Um clube poderá ceder um atleta com o qual mantém contrato de trabalho a outro clube, ainda que o atleta não concorde. O jeito está jogando lá no Corinthians. A torcida está pressionando o presidente, o diretor de futebol, ele vai ser... o clube fala, olha, você vai ser transferido lá para o Mangaratuba da Serra. Ele fala, nunca ouvi falar nesse clube, nem desse lugar. Tchau, meu amigo, aqui você não vai ficar, você vai para lá e acabou. Pode fazer isso? Vamos ver quais as opções. Sim, porque o poder diretivo do empregador lhe garante essa prerrogativa. Não, pois a lei exige o consentimento do atleta. Não, pois fere a liberdade de trabalho. Sim, pois a FIFA assim o determina. O que você respondeu? O artigo lá artigo 38, né, da Lei Pelé diz que o atleta tem de concordar. Mangaratuba, não. Vamos ver o último aqui? Se o clube cessionário atrasar o pagamento de salários, é o clube que recebeu o atleta por empréstimo. Qual é a atitude que o atleta deve tomar ou adotar? Avisar o clube cedente por escrito? Comunicar à Federação Estadual, à Confederação Nacional? Propor a reclamação trabalhista por rescisão indireta? Ou vai cumprir o contrato? Você não está recebendo, é um detalhe, continua trabalhando aí. O que você acha? Vamos ver se você acertou. Se você respondeu a letra A, você acertou, tá bom? Depois a gente manda o diplominha com a nota. Valeu? É isso aí, pessoal. Então, eu termino essa aula por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.